Olá, bem-vindo ao podcast AFIA Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Meu nome é Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. E o tema hoje é terapia hormonal na menopausa em situações especiais. Esta é a segunda parte do novo guideline europeu sobre menopausa. Luciano, em um videocast anterior, nós discutimos a primeira parte do novo guideline europeu sobre menopausa. Uhum. Lá nós falamos sobre conceitos gerais, avaliação laboratorial, quais são as mulheres que têm indicação de terapia hormonal e como fazer essa terapia hormonal. Agora a gente vai discutir quais são as recomendações desse guideline europeu, que é da Sociedade Europeia de Endocrinologia, sobre a terapia hormonal em algumas situações específicas, como mulheres mais idosas, mulheres com histórico de doença cardiovascular, pacientes com hipertensão e diabetes, mulheres com histórico de trombose e também com histórico de alguns tipos de câncer. Vamos começar falando de idade? Vamos lá. Eu posso continuar a terapia hormonal na menopausa em mulheres com mais que 60 anos, ou essa idade por si só, se ela completou 60 anos, eu tenho que parar a terapia hormonal. É. O que é que diz esse novo guideline? O guideline diz que pode continuar sem problema, né? Assim, essa idade de 60 anos foi muito, inclusive até a própria duração dos 10 anos da janela da oportunidade é muito baseada nos resultados do WHI, né? Um estudo lá atrás. É um estudo relativamente antigo, que tinha outra situação de risco cardiovascular, para ter uma ideia, assim, não tinha estatina, IECA, BRA, não tinha nada disso. Em relação a desfecho cardiovascular. Não tinha rastreios como a gente tem hoje, nem a tecnologia de rastreios para investigação de nódulo e tal. Então, assim, e o tratamento era com o estrógeno clínico conjugado, né? O estrogênio da história. E acetato medroxiprogesterona. Então, assim, era outra situação completamente diferente. A gente tem várias subanálises do próprio WHI com segmentos mais prolongados, alguns pacientes usando outros tipos de medicamento que não tinha tanto mudança de risco. Então, assim, isso é uma coisa que vale a pena a individualização e até a evolução, né? Assim, uma mulher hoje de 60 anos é bem diferente de uma mulher de 60 anos da década de 80, né? Perfeito. Basta dar uma mínima olhada no Instagram, tem vários vídeos aí comparando, né, essa questão de como vive a idade. Então, assim, a janela de oportunidade seria de 10 anos e os 60 é como se você dissesse, entrou em menopausa aos 50, a gente falou já que a média europeia é 51, e aí você teria 10 anos, né? Mas de repente, por exemplo, uma paciente que entrou em menopausa aos 53, 54, então com 60 ela tinha 7, 6 anos, então você poderia esticar mais, sem nem pensar. Ou ao contrário também, de repente o paciente que entrou em menopausa com 46, 47, é menopausa, não é precoce, não é nada, 47 seria considerado já uma idade fisiológica, né, pela definição que a gente Sim. já comentou, e aí com 57 ela teria 10, com 60 ela teria 13, então assim, tem que individualizar caso a caso, mas é um paciente que não vem com eventos adversos, vem fazendo seu segmento direitinho, não aparece nada, pode continuar, né? Um dia desse eu parei uma paciente de quase 80 anos de idade, porque a gente chegou à conclusão que não precisava mais, mas assim, até Sim. então, ela ainda estava com algumas situações que ela queria manter. Então, assim, inclusive a diretriz diz que deve considerar a opinião da Da paciente. paciente e é uma recomendação de boa prática. Ele não tem assim estudos que ele não nem fala de evidência clínica randomizada que bote ali uma idade final, né? Ele não fala sobre isso. Muito bem. E assim, ele até diz que se você decide continuar a terapia hormonal após os 60 anos, a preferência seria por utilizar o estrogênio na via transdérmica, Uhum. que é mais segura, assim, pensando em perfil metabólico, perfil de risco cardiovascular. Então, seria via transdérmica na menor dose possível para alívio dos sintomas relacionados à menopausa. Perfeito. Agora, essa diretriz resolveu tocar num ponto bem polêmico, Luciano, que é a terapia hormonal da menopausa em mulheres com histórico de eventos tromboembólicos. Será que está sempre contraindicado ou será que agora é uma contraindicação relativa? Muito bem. A gente sempre estudou e entendeu que se a mulher tem história prévia de trombose e embolia pulmonar, isso era uma contraindicação para a terapia hormonal na menopausa.
Mas o que essa diretriz discute é que não é uma contraindicação absoluta. De fato, o uso do estrogênio por via oral, pela sua passagem hepática, por estímulo à produção de fatores pró-coagulantes, está associado a um risco maior de eventos tromboembólicos. Mas não podemos dizer o mesmo do estrogênio por via transdérmica. De Uhum. acordo com o guideline, ele não estaria associado a um aumento do risco de trombose e, portanto, mesmo em mulheres com histórico de trombose, a depender da situação, a depender do que causou essa trombose, a gente pode considerar iniciar uma terapia hormonal com estrogênio por via transdérmica. E Isso. aí ele traz que essa conduta ela deve ser individualizada. Então a paciente teve uma trombose. Será que foi uma trombose com uma causa bem definida? Por exemplo, a paciente teve uma fratura, a partir da fratura ela ficou com o membro imobilizado e teve uma trombose. De fato, isso não seria uma contraindicação para que a Uhum. vida inteira ela não possa mais iniciar uma terapia hormonal. Agora, por outro lado, é uma paciente que tem uma trombofilia, né? Não teve uma trombose relacionada a um evento específico. Teve uma trombose relacionada a uma trombofilia com alto risco de recorrência posteriormente. Talvez nesse caso não valha a pena iniciar uma terapia hormonal. Esse é um ponto que já vem sendo discutido nos congressos da área Uhum. atualmente, mas agora a gente tem um guideline trazendo de fato que não seria uma contraindicação absoluta e que a conduta pode ser individualizada, preferindo-se o estrogênio por via transdérmica nesses casos. E aí, o pessoal que está acompanhando a gente pode estar pensando: Ícaro está falando muito do estrogênio, mas e a progesterona? Será Uhum. que a progesterona não poderia aumentar o risco de trombose? O guideline discute também que a progesterona micronizada, que é a Isso. forma preferida, não aumentaria o risco de É. trombose e poderia ser utilizada nesses casos. Nem a história de hidrogesterona também, né? Então Perfeito. você teria essa segurança em relação a isso, né? O levonorgestrel ainda tem alguns dados aí conflitantes que ainda se coloca. Mas é a história da primeira passagem hepática, né, pessoal? Então, assim, esses fatores de coagulação são, boa parte dele de produção hepática. Então, quando você toma por via oral, vai ter a primeira passagem no fígado e isso vai ter um efeito pró-coagulante, potencial pró-coagulante, né? Não é um efeito tão bem especificado. Então, a via transdérmica entra nesse contexto. Até cabe você fazer, como a gente já falou, uma anamnese mais detalhada, ver se esse histórico familiar, se já houve doença cardiovascular, se houve algum tipo de alteração prévia na família. E aí, pensando até no longo prazo, aí talvez você, se você começa um tratamento, vamos dizer que a paciente não queira começar por via transdérmica, queira começar por via oral, não tem história nenhuma de trombose. Mas começou, tá gostando, você vê ali um potencial de que aquela terapia vai se estender de uma forma mais prolongada, aí tanto pensando nesses efeitos colaterais quanto até na questão da idade, aí em algum momento você já pode começar a abordar, olha, querida, vamos ver aqui como é que a gente vai mudar, porque, né, se você pretende continuar tratando, e se vai ser uma exposição mais prolongada, troca para via transdérmica depois, né? Porque tá vendo que tá valendo a pena, então vamos fazer isso, né? Tá tão bom, vamos tentar ver se dá certo desse jeito. Aí vale a pena ter essa conversa com o seu paciente. A diretriz não tocou em apenas um ponto polêmico, ela levanta mais um, Luciano, que é sobre doença Uhum, cardiovascular. uhum, E assim, ele traz lá um monte de argumentação e a sensação que fica no final é que talvez ele tenha jogado a decisão para o médico assistente. total. O que é que esse guideline fala sobre terapia hormonal na menopausa em mulheres com histórico de doença cardiovascular? Então, se a mulher tem histórico de doença cardiovascular, né? Se, tipo, já teve evento e você está falando em prevenção secundária, potencialmente seria uma situação de contraindicação. Em geral, a grande maioria das diretrizes não recomenda, porque lá no WHI teve um aumento da incidência de eventos e tal, mas vai entrar no mesmo cenário. O estrogênio oral, era estrogênio clínico conjugado, se você usar transdérmico, você melhoraria. Como é que funciona em relação à composição corporal, né? Se você pensar, a mulher quando entra na menopausa, ela vai ter uma mudança de distribuição de gordura corporal. Essa gordura da mulher que se distribui mais em quadril, mais uma gordura periférica, ela vai começar a se depositar no abdômen. Então, assim, muitas mulheres quando entram na menopausa começam a ganhar barriga. E aí essa gordura visceral está relacionada a maior risco cardiovascular, né? Então, essa deposição de gordura visceral, gordura abdominal, vai determinar maior resistência insulínica, maior incidência de diabetes, maior incidência de hipertensão, maior incidência de doença cardiovascular de forma geral. Quando eu trato, se eu fizer um tratamento adequado, eu estou
bloqueando essa redistribuição de gordura. Então, eu estou diminuindo a resistência insulínica, estou melhorando potencialmente a hipertensão, melhorando esses riscos cardiovasculares, né? Certo, mas aí eu te pergunto, esse guideline recomenda a terapia hormonal Não, como uma prevenção isso. É, primária? ele o texto tem essas coisinhas, né? Como ele colocou que para prevenção de perda de massa óssea ele pode recomendar, aqui ele não, ele coloca que não recomenda para prevenção, não é um tratamento de prevenção cardiovascular. Mas a gente sabe que a menopausa aumenta o risco. Sim. A reposição não diminui o risco, ela deixa de aumentar, vamos fazer assim, né? É o famoso enrolando Lero aqui, né? Aham. Ela diminui o aumento, ela faz com que não aumente, né? Então teria aí uma proteção indireta. Aí ele recomenda que se a paciente tem, você calcule o risco cardiovascular da paciente. Se ela for classificada como baixo risco, que é aquele risco cardiovascular na calculadora, abaixo de 5% de evento em 10 anos, aí tá tranquilo, tá dominado, pode usar sem problema. Se for risco intermediário, você pode considerar, mas se for alto risco ou uma paciente que tem evento, aí você não usaria. Embora tenha alguns estudos mostrando que, mesmo que a paciente apresente algum evento e também tem um tópico específico sobre AVC, tem um tópico específico sobre infarto, ele bota lá, cita alguns estudos onde não aumentaria a incidência de evento. Agora, óbvio, assim, baseado no bom senso, no que a gente já tem, assim, de boas práticas, se a paciente faz um evento no meio do seu tratamento, eu acho que, né, tem que considerar a suspensão desse tratamento pelo potencial risco. Mas, principalmente considerando o estrogênio transdérmico, estaria mais ou menos tranquilo de você fazer, tá? Então, no risco cardiovascular você avaliaria isso. Se a gente pegar a diretriz, já fugindo dessa diretriz que a gente está falando, mas existe uma diretriz de tratamento da mulher, né, que foi lançada recentemente pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela coloca que se a paciente tiver 2 fatores de risco lá da lista que ele coloca, não indicaria, seria contraindicado. E um dos fatores, tipo assim, obesidade é fator de risco, diabetes é fator de risco, então, tipo assim, ninguém vai fazer praticamente, né? Assim, qualquer situação. E veja que é uma prevenção primária. E aí a gente até questiona se você realmente vai seguir essa linha daí, ou se você, né, pegou o paciente muito no comecinho. A gente sabe que obesidade e diabetes estão associados a um risco cardiovascular, mas dá para individualizar a conduta, né? Em cada caso. Então, vá com calma, procure um especialista, né, que Uhum. trabalhe com essa área e vai fazer uma avaliação mais detalhada com você. Mas cardiovascular é isso. O que está na diretriz é abaixo de 5% pode fazer sem medo, o intermediário avaliar com um certo cuidado, e se fizer evento, aí contraindica, né? Assim, ou alto risco contraindicaria. Inclusive, nesse guideline, ele individualiza também em relação a essa terapia hormonal em mulheres que apresentam diabetes e Uhum, apresentam hipertensão, ou apresentam hipertensão. Em relação ao diabetes, existem evidências de que a menopausa, ali antes dos 40 anos, então insuficiência ovariana prematura, estaria associada a um risco maior de diabetes mellitus. E existem alguns trabalhos mostrando que a terapia hormonal na menopausa pode levar a uma melhora de resistência insulínica, talvez até mesmo até uma redução, uma melhora de parâmetros glicêmicos. Não que ela vá ser recomendada para controle de isso. diabetes, não é isso, mas existe alguma evidência de um efeito benéfico em relação ao perfil glicêmico, de modo que o simples fato da mulher ter diabetes, nesse guideline europeu, não seria uma contraindicação para a Uhum, terapia hormonal, desde que o diabetes esteja bem controlado. É isso que eles isso. trazem. E aí, assim como acontece em qualquer paciente que tenha outro fator de risco cardiovascular, a preferência será realmente pelo uso do estrogênio por via transdérmica Isso. para essa paciente que apresente diabetes mellitus. A mesma recomendação sendo aplicada para mulheres também que tenham hipertensão. É preferível o uso do estrogênio por via transdérmica. A hipertensão por si só não é uma contraindicação para a terapia hormonal, a menos que seja uma hipertensão descontrolada. E aí Uhum, sim, eles trazem essa orientação. Se a hipertensão estiver descontrolada, naquele momento estaria contraindicado o uso da terapia hormonal. E em relação ao impacto da terapia hormonal sobre a pressão arterial, a conclusão dos autores é que teria um impacto neutro em uhum, relação à pressão, sendo contraindicada apenas se estiver descontrolada. Eles até, assim, é um guideline bem atual, Luciano, eles até correlacionam em relação à diabetes com a história do efeito da tirzepatida sobre uhum, contraceptivos orais, né? A gente sabe que a tirzepatida parece ter aí um efeito em relação à ação dos contraceptivos orais,
reduzindo a ação desses contraceptivos, mas eles trazem que nós não temos ainda evidência sobre um possível efeito da tizepatida com o estrogênio por via oral utilizado para terapia hormonal da menopausa. Mas aí assim, se a gente levar em consideração que o contraceptivo, por exemplo, a gente pede para a paciente usar o mesmo horário do dia, ter ali um intervalo mínimo de diferença de horário entre as tomadas. Então tem todo um cuidado para você manter níveis séricos estáveis para não ter nenhum tipo de escape, né? Assim, atrasou um pouquinho a dose, teve algum problema. Lembrar que é um nível de hormônio que vem mais ou menos constante e que essa constância desse nível hormonal é que inibe a pulsatilidade do FSH, do LH e estímulo consequente de ovulação. Então, se você perde ali, você pode em algum momento, aquela perda ali, fazer a mulher ovular. Aqui a gente não está falando de ovulação, aqui está falando de reposição hormonal. Teoricamente, a mulher já não ovula, né? Então, aqui o objetivo é manter níveis hormonais. A gente pede que mantenha mais ou menos o mesmo horário, mas não tem essa necessidade de ser exatamente no mesmo momento. Então, a tisepatida, nesse caso, se ela interferir, que essa atuação varie um pouco, seja um pouco mais tarde, um pouco mais cedo, isso não vai ter repercussões em relação à eficácia para a reposição hormonal. Tá? Então, a tisepatida para a reposição hormonal, sem problema. Para a contracepção, é um excesso de cuidado, vamos dizer assim, né? A gente não tem alguns estudos de farmacocinética mostrando que muda a absorção e que isso poderia talvez ter alguma repercussão. Não tem nenhuma coisa assim que mostre que realmente aumentou o evento, nada disso. Mas por precaução, você evita o contraceptivo oral como única forma, né, de contracepção. Mas aí simplificando essa parte, para facilitar bastante, se a paciente tem baixo risco de tudo, ela pode fazer do jeito que ela quiser. Se a paciente tem riscos, né? Tem hipertensão, tem diabetes, tem alguma coisa, até um risco cardiovascular um pouquinho, Obesidade. aí você vai preferir a via transdérmica porque estaria menos associada a risco cardiovascular. E se é um paciente de alto risco, já teve evento, não sei o que, provavelmente vai ser contraindicado, a não ser que seja uma situação muito dramática, que ela faz um sintoma muito importante, que às vezes até essa situação do estresse, do perfil ali, pode acabar alterando, piorando mais essas condições dela, né? A diretriz também coloca uma coisa que eu acho que a TR não abordou, é aquela história de você fazer tratamentos alternativos, né? Mas ele bota a evidência muito forte de nada ali, né? Ele bota assim, ó, você pode tentar o que você quiser, tentar a gente tenta, né? Mindfulness, manejo de estresse, Sim. aromaterapia. Então você pode tentar um monte de coisa, mas a evidência mesmo ali de benefício aí não encontra, né? Muito bem. Eles discutem também como fazer a terapia hormonal em mulheres que têm um histórico de migrânia com aura. Trazem orientações a respeito. Vou repetir essa parte, Edu. Eu esqueci. Câncer. Vou repetir esse final, viu? Muito bem. O guideline discute também como fazer a terapia hormonal em mulheres que têm um histórico de migrânia com aura. Trazem recomendações específicas para mulheres com histórico de câncer de mama, câncer de endométrio, câncer de ovário e até levantam um ponto. Será que eu posso indicar a terapia hormonal como prevenção de demência em mulheres pós-menopausa? Se você quiser conferir a discussão também desses pontos, acesse a nossa plataforma do curso de atualização em endocrinologia do AFIA Endocrino Papers e veja a versão completa desse videocast. A gente te espera lá.